Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Boa noite e paz seja com todos. Hoje, culto gravado. A equipe de produção, que eu sempre falo, tem compromissos hoje na igreja, está fazendo aniversário a igreja nesse fim de semana. Então, elas estão trabalhando lá, vão apresentar, vão cantar e tudo mais. Então, nós combinamos, e eu tenho falado sempre que nós fazemos o culto, porque não pode faltar nem palavra, nem oração, mas ao vivo quando todos estão aqui em casa. Amém? E eu vou começar sempre do começo, dízimos e ofertas. Isso nós temos que entender. No mundo onde a procura é tanta pela riqueza, a ganância tem se multiplicado tanto, falar de dízimo e oferta parece uma coisa estranha até. Estranha que eu digo para os ouvidos que não conhecem ao Senhor. Eu também era assim antes de me converter, antes de conhecer o Senhor. Eu também pensava assim: dízimo? Você dá dinheiro para pastor? Eu sempre pensei assim, antes de conhecer a palavra. Por isso que eu sempre falo: se você quer entender e aprender sobre dízimo e oferta, procure na palavra. Na palavra. Hoje está tão simples de fazer isso. Abre lá o pesquisador que você usa, abre uma Bíblia, pesquisa a Bíblia, dízimo. Você vai ver desde o começo. E o começo da história do dízimo não foi uma igreja de televisão que criou, não foi um pastor cheio de seguidores que criou. Aí você aprende. Abraão deu pela primeira vez o dízimo. E aí o Senhor santificou. E o que é santo é do Senhor. E é isso que nós temos que entender. O que nós seguramos em nossa mão pertence ao Senhor. Quando firmamos compromisso, compramos esse compromisso. Porque senão a palavra vem e fala assim: rouba o homem a Deus? Rouba, o Senhor responde, nos dízimos e nas ofertas. Então nós que entendemos que dízimo e oferta é uma demonstração de amor e fidelidade ao Senhor, nós firmamos o compromisso. E aí compramos esse compromisso, porque Deus sempre cumpre o compromisso dele. Deus sempre cumpre a palavra dele. E a palavra fala que ele abre as janelas do céu e faz derramar uma bênção sem medida sobre nós, sobre os fiéis, aqueles que demonstram a fidelidade e o amor. Não é para ele, é para a obra dele. É para que a palavra de Deus cresça e seja pregada, e que quando alguém precise de alguma coisa, mantimento em minha casa, é que vá buscar na casa de Deus e tenha. Ah, pastor, mas isso, aquilo outro, isso, aquilo outro, vai responder para Deus. E não tem como fugir do Senhor. A nossa parte é devolver e entregar. Feche os seus olhos, erga sua mão, tendo ou não alguma coisa em sua mão. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos a Ti, Senhor. Agradecemos ao Senhor que tem demonstrado uma paciência, uma longanimidade, um amor sobre nós. Tem provido em nossa vida, tem feito maravilhas em nossa vida. Senhor, tem misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, as mãos que trabalham, que produzem. Olha por aqueles, ó Pai, que estão desempregados, parados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, recebe o teu dízimo e a nossa oferta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E hoje a gente vai conversar um pouquinho. Nós fomos chamados, como fala a palavra, para o exército do Senhor, arregimentados pelo Senhor, para trabalhar e para lutar. E uma coisa que nós temos que ter em mente é: as trevas, o mal, lutam sem parar, incessantemente, dia e noite, madrugada, meio de semana, final de semana, começo do ano, final do ano. Luta sem parar.
a roubar, matar e destruir. É isso que a gente tem que ter em mente. Então a nossa luta é constante, a nossa luta é diária. Poxa, pastor, então fui chamado só para briga? Também. Só que às vezes a gente chega nesse mundo, quando nós fazemos trabalhos físicos, não cansa. Fisicamente nós cansamos. Espiritualmente, às vezes, a gente dá uma titubeada, uma fraquejada, fica cansado. Não se culpe por isso. A gente, às vezes, leva algum tempo para entender e aprender sobre isso. O Senhor chamou os discípulos, vamos descansar um pouco. Fisicamente, nós temos limite. Até na luta espiritual, porque nós estamos no físico, no material, não é? E aí, às vezes, nós precisamos de um socorro, de um abrigo, de um refúgio. Lá em Isaías, profeta Isaías, o profeta messiânico, aquele que falou imensamente do Messias, falou do Senhor Jesus. No capítulo 25, versículo 4, fala assim: Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado. Na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro. Vou ler de novo. Isaías 25, 4. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia. Refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro. O que nós precisamos entender hoje é que o Senhor é o nosso refúgio, fortaleza, lugar seguro, local de descanso, de recuperar forças, de ter de volta o ânimo, a alegria, o vigor, a disposição, a coragem. É no Senhor. Muita gente pensa que fazer um curso de autoajuda, ler um livro de autoajuda, tirar um momento separado para poder se conhecer intimamente e se ligar ao universo, tudo isso não faz diferença nenhuma. Porque nós temos que estar ligados ao Criador, ao Senhor, aquele que criou todas as coisas, aquele que mantém todas as coisas, aquele que salva toda a vida. E quando a palavra fala em Isaías, olha que coisa, porque foste é passado, ele já fez. Ele não fala fará, será, porque já foi. Então o Senhor é refúgio, fortaleza, segurança, lugar de descanso, sempre, porque Ele já foi isso desde o princípio. E nós temos que aprender a buscar nele, quando o nosso coração está apertado, quando o nosso físico está cansado, quando espiritualmente nós estamos quase desistindo da luta, nós temos que buscar nele. Nós temos que buscar na palavra dele. Porque Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós vivemos da palavra que sai da boca de Deus. E quando você pega a Bíblia, você tem a palavra de Deus em sua mão. Ela foi registrada. O refúgio é o Senhor. Para você recarregar a bateria, na década de 80, 90 falava muito isso. Recarregar as baterias. Hoje fala de bateria social. Cada hora inventa uma coisa. Mas uma coisa só é a verdade. Só no Senhor nós temos paz, tranquilidade, sossego. Refúgio forte, fortaleza nossa. Fortaleza eram aquelas construções que resistiam à investida do inimigo, que protegiam a área, o lugar, o país. Fortaleza é o Senhor contra todo ataque das trevas, contra o nosso próprio desânimo.
Entenda isso e recorra sempre ao Senhor, a qualquer momento e por qualquer coisa. Por qualquer coisa, o nosso braço não tem força. Por mais que tenhamos dinheiro e posição, não faz diferença. Tudo é o Senhor. Tudo é o Senhor. O mundo existe porque o Senhor criou. E o homem nessa escalada, nessa multiplicação da ciência e do conhecimento e do estudo, se acha autossuficiente. Só que pessoas tiram a própria vida porque não aguentam a vida. Quando o Senhor, Criador de toda a vida, é o refúgio, a segurança da nossa vida. Entenda isso. Quando Isaías falou isso, ele falou que o Senhor é protetor de toda a nossa vida. E ele faz a comparação. O sopro dos opressores, aqueles que perseguem, que vêm em cima, que nos incomodam, nos atrapalham, não são pessoas, viu? A nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. É contra o mundo espiritual. Pessoas sim são usadas pelo mundo espiritual do mal, pela maldade, pelos demônios e assim para nos fazer mal. Jesus ele falou na cruz: eles não sabem o que fazem. E aí Isaías fala que o sopro dos opressores é como tempestade que bate no muro, que bate na proteção, na fortaleza. O Senhor nos protege do sol, da chuva. O Senhor nos cuida de todas as maneiras, provê, cura, tranquiliza, cuida da nossa família. Só que tem um detalhe, nós temos que recorrer ao Senhor. Nós temos que ir para o Senhor. Nós temos que nos apegar a Deus. Um detalhe, pela Bíblia, o mundo não vai melhorar. Ele tende a piorar, porque é o preparo da chegada do Anticristo. E só a palavra de Deus que vai nos manter de pé, seguros. Só o Senhor vai nos manter. Só o Senhor. Então não se engane. Você pode ter formação, você pode ter posição, mas não se engane que isso não dá segurança, só o Senhor. E quando estamos derrotados, sentindo que já perdemos, aquele pensamento assim, vou largar tudo porque não adianta mesmo, não adianta nada. Recorra ao Senhor. E quando está feliz e vitorioso também, engrandeça e glorifique o nome do Senhor que deu a vitória. Viu? O milagre só o Senhor pode fazer. E às vezes nós precisamos de um milagre. Às vezes a gente vê o mês chegando no final, tendo coisas a fazer e não tendo como. E aí eu dou um exemplo muito prático. Chegando no final, boletos para vencer e não tendo como. E isso atormenta muita gente. Mas recorra ao Senhor. Senhor, paga minha conta. Não é isso que eu estou falando. Senhor, me dá paz e tranquilidade. E ajuda-me a resolver todas as coisas. O Senhor faz milagre, Ele continua fazendo milagre. Nós só temos que confiar nele e saber que Ele é a nossa fortaleza e o nosso refúgio. Saber que Ele é o Senhor Todo-Poderoso. É isso que nós temos que saber. E como falamos a semana passada, não entendeu ainda? Aonde o Senhor está, tudo, tudo funciona. Só que nós temos que deixar o Senhor cuidar. Então, como Jesus fez o convite, eu repito a palavra do Senhor. Vamos descansar no Senhor. Tire hoje o dia, amanhã, domingo, dia do Senhor,
para falar com o Senhor, para ouvir louvor, para ler a palavra, para descansar no Senhor, no refúgio, na fortaleza da nossa proteção. Amém? Vamos para a oração? Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos a Ti. Senhor, às vezes a vida nos vem pesada, a batida do inimigo vem forte. Senhor, às vezes esperamos uma coisa nesse mundo e não acontece, pensando que daria certo. Quantos planos fizemos que não foram realizados e às vezes até culpamos o Senhor. Perdoa-nos por isso, Pai. Nós sabemos que o Senhor tem para nós só o melhor e a prova disso já foi dada porque o Senhor Jesus foi entregue na cruz. Senhor, então que a partir de hoje nós tenhamos um momento de buscar o Teu refúgio durante o dia. Para tudo e buscar o Senhor. Não com ganância, interesse, segundo intenção, mas porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, nosso Pai eterno. Não porque nós queremos enricar, mas porque nós precisamos do Senhor. Pai amado, então que possamos entender, aprender que tirar o momento com o Senhor é o melhor do dia. Ganhar um processo, uma promoção, um aumento é bom, mas não se compara a estar aos teus pés. Não se compara a estar próximo, perto do Senhor. Não se compara. Senhor, então nos ajuda para que tenhamos um momento de entrar no refúgio e ficar com o Senhor. Pai amado, olha, não podemos deixar, olha, meu Pai, por aqueles que estão enfermos, doentes, precisando, Senhor, de cura e restauração. Alcança, Senhor, aqueles que estão assistindo. Coloca a tua mão poderosa e santa, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo sobre essa vida. E restaura, Senhor, a saúde, a paz, a tranquilidade, o ânimo, a alegria de viver. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Alcança aqueles que estão com algum problema que incomoda, que tira o sono, que preocupa. Senhor, dá paz no coração e abre os olhos para que enxerguem a solução. Pai amado, se é o milagre necessário, realiza, Senhor, tua maravilha. Cuida, Senhor, de todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. E tem misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Até o próximo culto, paz seja com todos. Glória a Deus, glória a Deus.